Então aqui, ó, aconteceram alguns casos na família. Um deles é um ex-policial militar, que é o Adriano Magalhães Nóbrega, conhecido como Capitão Nóbrega, acusado de liderar o escritório do crime, grupo suspeito de matar a vereadora Marielle Franco. Foragido da justiça, Capitão Nóbrega é apontado como beneficiário do chamado esquema da rachadinha e foi homenageado pelo então deputado estadual duas vezes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Outro caso é que no gabinete do Flávio Bolsonaro trabalhou o Fabrício de Queiroz, ex-PM e então assessor de Flávio, que indicou a mãe e esposa de Adriano Nóbrega na época, Raimunda Veras Magalhães, mãe do miliciano homenageado duas vezes pelo filho do presidente, fez os 17 depósitos na conta de Fabrício de Queiroz, num escândalo que estourou posteriormente, que todo mundo conhece. Jair e Flávia Bolsonaro posaram para foto em festa de aniversário de dois PMs, os irmãos Alain e Alex Rodrigues, que teriam trabalhado na campanha de Flávio Bolsonaro. Os dois foram presos na Operação Quarto Elemento, que investiga quadrilha formada por policiais especializados em extorsões. Então essas notícias estão em todo lugar, né? Elas ainda não provam, né, o real envolvimento da família Bolsonaro com os milicianos em crimes, né? Mas revelam a aproximação deles com os milicianos, como amigos, conhecidos, trabalho, essas coisas, né? Mas eu não ponho minha mão no fogo. Será que você põe? Então é uma coisa a se pensar. Fabrício Queiroz é o ex-policial, amigo do miliciano Adriano Nóbrega. Queiroz recebeu 17 depósitos da mãe do miliciano na época, assessora de Flávio Bolsonaro na Alerj. Então isso aí é um caso que eles estão blindados, né, gente? Na verdade, vocês sabem que todo mundo aí da justiça está a favor de Bolsonaro. Então eles estão blindando. Então a gente não consegue prova porque também não está se adiantando nas investigações, né? Todo mundo sabe disso. O policial militar reformado João Batista Firmo Ferreira, tio da primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi um dos 7 militares presos na Operação Horus do Ministério Público do Distrito Federal, que investiga policiais envolvidos com milícias, crimes de loteamento irregular, extorsão e homicídio, segundo o jornal Correio Brasiliense. Tá lá, é só ver e, e analisar. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o delegado responsável pelas investigações no caso Marielle Franco afirmou que Renan Bolsonaro, filho do presidente, namorou a filha do PM suspeito de matar a vereadora. O delegado afirmou também que nenhuma relação direta entre a ONLS e a família Bolsonaro estava comprovada até aquele momento. E aqui, pessoal, é sobre o Bolsonaro, a vida dele no Exército. Então aqui são documentos que levaram o Exército a expulsar Bolsonaro. A mentira do capitão. Bem aqui na legenda dessa foto tem Bolsonaro, a adutora do Gandu, que abastece de água o Rio de Janeiro e seu croquis de bomba junto à tubulação, veemente por escrito do próprio punho. Dos 11 inquéritos, ações penais, mandatos de injunção e petições sobre o deputado federal, né, na época Jair Bolsonaro, que estão ou já passaram pelo Supremo Tribunal Federal, talvez seja por isso que ele tem raiva do STF, né? Nenhum foi mais explosivo e preocupante para suas pretensões políticas do que o julgamento no dia 16 de junho de 1988 no Superior Tribunal Militar.
Bolsonaro era acusado de transgressão grave ao regimento disciplinar do Exército. Ele dera entrevista e publicou artigo na revista Veja, em 1986, com comentários nada amigáveis ao governo federal. Também planejou ações terroristas. Iria explodir bombas em quartéis do Exército e outros locais do Rio de Janeiro, como na principal adutora de água da capital fluminense, para demonstrar insatisfação sobre índice de reajuste salarial do Exército. Para mim, um cara desse é realmente um terrorista, né? E irresponsável, mesmo sendo um militar oficial do Exército. Diz o relatório secreto do Centro de Inteligência do Exército, número 394 de 1990, com 96 páginas, e que é publicado pela primeira vez. Vamos ver. Entre aspas. Podido por ter elaborado e feito publicar em uma revista semanal de tiragem nacional, sem reconhecimento e autorização de seus superiores, artigo em que tece comentários sobre a política de remuneração do pessoal civil e militar da União, ter abordado aspectos da política econômica e financeira fora de sua esfera de atribuição e sem possuir um nível de conhecimento global que lhe facultasse a correta análise, coisa que ele faz até hoje, né? Sem conhecimento, ele toma decisões sem conhecimento nenhum. Por ter sido indiscreto na abordagem de assuntos de caráter oficial, comprometendo a disciplina, por ter censurado a política governamental, por ter ferido a ética, gerando clima de inquietação no âmbito da OM, que é a Organização Militar, e de força, e por ter contribuído para prejudicar o excelente conceito da tropa paraquedista no âmbito do Exército da Nação. Aí tem aqui os documentos, né? E o restante da informação tem muito mais que está nesse site aí, aí é logo abaixo, no Diário do Centro do Mundo. E provavelmente também vão encontrar em outros lugares. E lá fala todo o processo, né? Então, ele, na vida militar, foi um péssimo militar também. Petição para caçar a Rede Globo, né? Surgiu aí, acho que não é de hoje, uma petição para caçar a Rede Globo. Será uma censura? Eu vejo além de uma censura, né? Eu sou um dos que não gosto da Globo. Não assisto, não gosto, porque ela realmente tem muita coisa que acaba, para se favorecer, acaba mentindo, né? Mas chegar ao ponto de caçar, né, de tirar ela do ar, já é outra questão, já não seria o motivo. É igual você não gostar de alguém e pedir para alguém matar essa pessoa. Você só se afasta dessa pessoa e não procura mais falar com ela, ou você manda matar. Mandar caçar a Rede Globo é censurar. Mesmo que eu acredito que não é 100%, né, que tudo que a Globo divulga é mentira. Claro que não. Então a Globo tem um papel muito importante para o nosso país de informação. Muita coisa que passa na Globo ainda dá de se aproveitar. Eu não assisto por alguns motivos pessoais. Eu não gosto de novela, já assisti muito, mas não assisto mais. Negócio de Big Brother, é porque a programação dela não é legal. E como hoje a gente tem internet, a gente tem muitas outras fontes de informação, então não me faz falta. Mas o Brasil ainda dá muita audiência para a Globo. Fora que a Globo tem ligação, né, com outras redes de televisão do Brasil inteiro. Em todo lugar do Brasil tem uma afiliada da Globo. E caçando a Globo, você vai estar demitindo milhares e milhares de pessoas.
tanto direta como indiretamente. São pessoas que trabalham honestamente. Essas pessoas não têm culpa de o jornalismo fazer uma notícia, é, vamos dizer, uma notícia para favorecer A ou B. Ele faz o papel dele. Se a Globo faz isso, então vai punir o proprietário da Globo. Vamos atrás de punir o diretor da Globo, o diretor do jornal, o apresentador que fez. Procurem essa forma de punição e não de cessar uma empresa do tamanho da Globo, né? É aquele exemplo que eu falei. Se você não gosta de alguém, você vai mandar matar? Ou você prefere ele preso? Ou você prefere se afastar dessa pessoa? Então vai de cada um. Eu sou cristão e não sou a favor de afetar a vida de tanta gente, né, votando numa cassação de uma empresa com tantos funcionários. Tem outras formas de resolver isso, gente. Nada, não precisa ser tão radical assim. Esse que é o problema da extrema direita. Eles são muito radicais e estão levando todo mundo. Pense bem. E o pior de tudo, querer fechar o Congresso Nacional e o STF. Mais censura? Censura absurdo e aí eu fico indignado com o que as pessoas não conseguem entender qual é a desse cara. Vocês que apoiam ele não conseguem entender o Bolsonaro, não conseguem entender qual é a dele e da sua equipe de governo e família. Então vamos ver o que seria o Congresso Nacional. O Congresso Nacional do Brasil é o órgão constitucional que exerce no âmbito federal as funções do Poder Legislativo, quais sejam elaborar, aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro. Fiscalizar o Estado brasileiro. Suas duas funções típicas, bem como administrar e julgar funções atípicas. Então, pessoal, você vai estar dando carta branca para o Bolsonaro, um cheque em branco, para ele fazer o que ele quiser. Não vai ter quem a fiscalize. É o mesmo exemplo da Globo. Então, se está achando que no Congresso Nacional tem pessoas erradas, denunciem essas pessoas. Façam com que elas saiam ou se afastem. Façam movimentação contra isso e não contra o Congresso Nacional. Eu tenho certeza que as normativas que regem, né, o Congresso Nacional, as leis e tudo, nunca vão ser a desfavor do povo e a favor de A ou B. Então pensem bem no que vocês estão apoiando. Aí vem o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro e acumula tanto competências típicas de uma Suprema Corte, ou seja, um tribunal de última instância, como de um tribunal constitucional, que seria aquele que julga questões de constitucionalidade independentemente de litígios concretos. Sua função institucional fundamental é de servir como guardião da Constituição Federal de 1988. Olha só o papel, um dos papéis dele é de garantir a função e guardar e fazer cumprir a Constituição Federal. Imagine o que está lá na Constituição poder ser passado por cima, diretamente pelo presidente. Olha o risco que estamos correndo. A opinião de uma pessoa afeta a vida de todos os brasileiros, não passando por um filtro que seria o STF e o Congresso Nacional. Que moral o Bolsonaro tem para ter apoio de tanto poder assim? O que está acontecendo com os brasileiros? O que é que está acontecendo com as pessoas? Tudo bem, querer tirar o PT do poder, vocês já conseguiram. Agora, gente,
Não é vergonhoso você ver o cara que você votou errar e você dizer, olha, ele errou, ele tem que consertar. E não ficar dando grandes poderes para ele, mais do que ele já tem, né? Apreciando casos que envolvam lesões ou ameaça esta última, né? Então, evitar a lesão à Constituição Federal. De suas decisões não cabe recurso a nenhum outro tribunal, então ele é a última instância. É o nosso socorro. Imagine seu presidente tomando decisão de cortar o salário de todo mundo pela metade. Quem você vai recorrer? A ele mesmo? Né? Porque se ele ganhar isso aí, se o tribunal, se o STF sair, o Congresso Nacional sair, ele ficar no poder, ele vai foder. Ele já se acha o cara. Ele já se acha que manda. Ele chega em todo canto, ele dá entrevista para o que ele quer, ele responde o que ele quer. Quando ele não quer dar entrevista, ele vai e sai, deixa a pessoa sozinha, desrespeitando a pessoa que está fazendo a reportagem para ele e quem está assistindo também. Imagine ele no poder supremo do Brasil. Ele podendo tomar decisões, mudar a Constituição a hora que bem entender. Vamos pensar nisso aí.